Alô você, boa noite. Hoje é quarta-feira, 24 de abril do ano de 2019. Esse é o Atlântico, eu sou Ricardo de Luca, na boa companhia do meu amigo balesteiro, o Antônio Balesteiro Garcia Júnior. É consultor em saúde, especialista em diversas áreas, enfim, blogueiro, palestrante, o cara é show de bola. Nós estamos com esse projeto fantástico aí de divulgação da prevenção ao suicídio, crianças e adolescentes. Nós estamos com a parte 2, para você não confundir, essa é a continuação da parte 2 que a gente iniciou na semana passada. Mas já para a gente entrar com mais detalhes, antes disso quero, mesmo esse horário, mostrar para vocês destaque de capa do nosso jornal de hoje. Nosso jornal que pode ser encontrado na banca mais próxima de você, por toda a região da Costa Esmeralda, Balneário Camboriú, Itajaí, Camboriú, enfim. Se você não encontrar na banca mais próxima de você, você pode entrar em contato com a gente e pedir que a gente ou te vende uma assinatura ou a gente te passa o link gratuitamente do nosso jornal online aí todos os dias, enfim. O telefone para contato é o 47 no DDD 2033 4209, 47 2033 4209. Destaque do nosso jornal: iniciaram as obras de drenagem no bairro Meia Praia. Isso era aguardado há bastante tempo e enfim, aí iniciam-se as obras. Falando um pouquinho de economia, levando um pouco para o nosso estado, exportação de soja cresce 65% no primeiro trimestre em Santa Catarina. Show de bola, fantástico, isso é bom demais. A economia nossa crescendo cada vez mais, o agronegócio vem se tornando uma coisa fantástica e a agricultura então crescendo cada vez mais. 65% no primeiro trimestre é algo fantástico mesmo, realmente. Mutirão de limpeza já recolheu quase 150 caminhões de lixo em Itajaí. O que aconteceu? O Morastone chamou a equipe dele e falou: vamos lá, vem aqui, vamos acabar com o mosquito aí, vamos acabar com a barata, com o rato. Não vamos acabar, mas vamos diminuir pelo menos. Estão fazendo um mutirão de limpeza lá, é show de bola, é fantástico. A nossa equipe inclusive acompanhou ali, e nas próximas edições aí a gente vai trazer uns negócios bem legais aí para você, com certeza vale a pena. Sem muitas melongas, boa noite, Antônio Balesteiro Garcia Júnior. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Ricardo. Boa noite a você que nos assiste, que interage conosco e que faz com que essa live, essa discussão, esse trabalho que nós fazemos, ele seja muito melhor, muito mais rico na proposta justamente de informar e de prevenir esse mal que eu diria até, viu, Ricardo? Pode vir a ser constatado um pouco mais à frente como o mal do nosso século, que é esse tabu ainda, mas uma coisa muito consistente que está acontecendo, infelizmente, com o suicídio dos nossos jovens, das crianças e adolescentes. Boa noite a Ketri, que está aí nos filmando, fazendo essa live ao vivo, controlando o teclado aí, a Elaine, o pessoal da redação, e vamos juntos, né? Vamos juntos, é isso aí. Para você tentar entender, você que não acompanhou as outras lives, para você tentar entender qual é o nosso objetivo, a gente vai abordar aí essas últimas colunas, que é baseado nas colunas que o Antônio escreve dentro do jornal, que nós estamos fazendo essas lives e levantando aí algumas lebres, e quebrando alguns tabus a respeito de suicídio, principalmente crianças e adolescentes. Então, Antônio, eu gostaria que você me ajudasse ao cidadão que está assistindo pela primeira vez a entender, fizesse uma retrospectiva do que foram as outras lives e do que foram as outras colunas, para a gente, a partir disso, começar a falar a respeito de sinais. Com você, Antônio. Eu escrevo Desvendando a Saúde do Brasil, no Jornal Atlântico, todas as terças-feiras. Acompanho você a ler minhas colunas, a ler os artigos que eu elaboro, publico, e nós estamos juntos, no Jornal Atlântico, levando à frente esse trabalho que é desvendar esse tabu, o suicídio de crianças e adolescentes. Essa semana foi publicado o 3º artigo. Por que fazendo isso?
Porque nós estamos vendo aqui, lá, colar. Eu tive um caso particular, né, com relação a isso. Eu tive um contato particular próximo a mim com relação a isso, que me levantou, que me abriu essa porta da necessidade de ajudar outras pessoas. Em cima disso, eu estou fazendo pesquisas, fiz uma pesquisa, continuo a fazer pesquisas, a desvendar junto com você esse tema. Nós temos um levantamento, vou falar em nível do Brasil, nós temos um levantamento do Ministério da Saúde, que data de 2012, o primeiro levantamento, onde mostrou que existem indicadores de crescimento bastante sólidos. Tá? E nos últimos 10 anos, as pesquisas foram elaboradas, há um crescimento no volume de suicídio de crianças e adolescentes em 40% na faixa dos seus 8 até os seus 14 anos e dos seus 15 aos 18 anos em 33,7%. Mais que isso, Ricardo, não sei se você sabe, eu acho que não, até porque eu não publico nessa coluna, eu creio que eu publico na outra sobre isso. Nós temos por volta de 900 suicídios, 900 a 1000 suicídios por ano no Brasil de crianças e adolescentes, de jovens, portanto, nessa faixa etária de 10 aos seus 18 anos. Tá? Em 2015 foram 846, de 2015 para 2016 aumentou em 0,7%. Eu acredito que hoje, nós estamos em 2019, tá? Esteja lá para os seus 900 ou mais suicídios, tá? Por ano. É um índice bastante grande. Lembrando que no cômputo geral, a cada 4 segundos uma pessoa se mata no mundo. Tá? É muita coisa. Também lembrando que até os anos 2000 havia uma postura dos organismos de saúde, a começar pela Organização Mundial de Saúde, o braço de saúde da ONU. Qual era a postura? Tinha uma pesquisa muito sólida feita nos Estados Unidos, na década de 80, início da década de 80, que dizia o seguinte: se você divulga casos de suicídio, esse tipo de divulgação faz replicar os casos. Fizeram uma base bem sólida de pesquisa nesse sentido. Esse tipo de pensamento, durante 30 anos, perdurou. No início dos anos 2000, a ONU, entre 2000 e 2009, fez um levantamento de 101 países, onde constatou o quê? Opa, está aumentando, não está aumentando em progressão aritmética, está aumentando em progressão geométrica, ou seja, muito mais o índice de suicídio dessa faixa etária. Essa forma de pensar não está correta. Nós temos sim que trabalhar a prevenção. Em cima disso, em 2003, a ONU e a Organização Pan-Americana de Saúde instituíram o dia 10 de setembro como Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Nós tivemos um levantamento muito amplo e muito consistente feito em 2014 pela ONU, onde foi elaborado um painel Prevenção do Suicídio, uma necessidade global. Então a postura mudou. No Brasil, em 2009, também seguindo nessa trilha, foi elaborada uma cartilha informativa e preventiva pela Associação Brasileira de Psiquiatria e Conselho Federal de Medicina. Portanto, essa postura mudou totalmente. Nós estamos trabalhando nessa toada também de trazer a informação, de discutir com você esse problema que é muito grave e também, com isso, prevenir. Na semana passada, quando nós abordamos a coluna número 2, o artigo número 2, nós tocamos os motivos que levam a criança ou adolescente a isso. Quais seriam os motivos? Doenças psicossociais. Tem especialistas que falam que 90% dos casos de suicídio nessa faixa etária ou em outra que o seja, é por problema psicossocial. Ou seja, depressão, déficit de atenção e hiperatividade, surtos psíquicos, ponto. Desarranjos escolares, questões relativas a problemas familiares, ao sentimento de desesperança. Hoje eu vou abordar isso. Desesperança. Meu irmão, você que me ouve, desesperança atinge a todos, inclusive crianças. E aí eu vou fazer um outro parênteses, Ricardo. Tem uma outra pesquisa na Inglaterra, tá? Feita pelo King's College,
que analisou a evolução cerebral do ser humano. Então, de 8 a 23 anos é o tempo que você demora para a sua consolidação da evolução cerebral. A partir dos 8 anos, por quê? Antes não se desenvolve? Sim, mas a partir dos 8 anos, você não tem, em tese, 7, 8 até 9 anos, né? Mas a faixa etária é ser de 8 anos. Você perde a sua parte lúdica no mundo, sonhos lúdicos. Você deixa de acreditar em Papai Noel, pode até acreditar, mas você começa a ter opiniões próprias e noção, inclusive, de vida e morte, e, portanto, pode buscar o suicídio. Isso é uma pesquisa muito importante, tá? Que entra de uma maneira muito severa nessa questão e mostra que realmente existe esse problema aí a ser discutido. Colocando tudo isso para você, tá? Eu estava falando de motivos, obviamente, as questões sociais, né? E aí entra o bullying. Nesse terceiro artigo eu estou falando do bullying, que afeta diretamente a questão da formação cerebral da criança a partir dos 8 anos. Claro que no bullying tem o perfil de quem faz o bullying, de quem sofre o bullying é o mesmo, tá? Quem sofre ou comete o bullying é o mesmo perfil, tá? Baixa estima, normalmente uma certa instabilidade emocional, é uma criança diferente dentro do que a sociedade diz como ser um padrão. Na realidade a gente sabe que não existe padrão, né? Todos nós devemos respeitar cada um como ele é, porque o padrão é uma coisa burra, inclusive, né? Vamos colocar assim, não existe padrão, cada um deve ser respeitado e valorizado como ele é, tá? Então esses são os motivos, né? São os maiores motivos. Em cima desses motivos hoje a gente vai tocar nos sinais, como você, pai que está me vendo, mãe que está me vendo, educador. Principalmente, né? O educador ele está próximo também. Você sabia, Elaine, você, Catherine, que tem duas leis, toda uma legislação, duas leis, uma em 2015 e uma em 2018, anti-bullying, sabia que tem no Brasil? E que as escolas são obrigadas a ter um programa com relação a isso, inserido na sua grade escolar. Até que ponto os próprios educadores estão preparados, já que esse assunto é um tabu, já que é pouco estudado, pouco discutido, imagino que seja um pouco. E eu acho que seria uma abertura para a gente convidar uma pessoa para vir aqui e falar a respeito, inclusive, de repente na próxima live, ela está assistindo a gente ao vivo agora, vou mandar um beijo para ela, a nossa querida Rosemary, a professora Mary, aí um beijão para você no teu coração, educadora, pedagoga. É uma profissional de alto gabarito que está acostumada, inclusive, se eu não me engano, dentro da secretaria, da diretoria onde ela trabalha, ela está dentro da função, inclusive, não está, Catherine? Me corrija. Séries iniciais, né? As séries iniciais. Bom, enfim, eu vou fazer o convite para ela, a gente já conversou com ela, vamos convidar ela, trazer ela para cá, para falar com a gente. Eu colocaria, inclusive, Ricardo, ela é uma professora, né? Ela é um cargo de confiança da rede pública. Convidar a própria secretária, né? Ou a secretária a Alessandra vir, ou indicá-la, já que a gente sabe que teve meu sobrinho, nada, sem qualquer nível de culpabilidade da rede pública, né? Sim, deu claro. toda assistência, nós sabemos que não. Mas enfim, estudava na rede pública, aconteceu, sabe que tem outros casos acontecendo, né? E não só aqui, mas em vários lugares. Então seria interessante realmente. Na semana que vem eu vou abordar a questão do bullying, especificamente a questão do bullying, tá? Eu acho que seria bem interessante. Nós vamos abordar isso, nós vamos encerrar a coluna 2 hoje, falando sobre os sinais, e a semana que vem é a questão do fator motivador, sociedade que nós vivemos. E o principal fator é o bullying, tá? É o bullying sem dúvida nenhuma. E vou dizer mais uma coisa para você. Essa própria King's College estuda a questão do bullying desde 1959, tá? Estudaram durante de 59 com um público-alvo de quase 8 mil crianças, de 59 até 2000, acompanhando essas crianças em toda a sua evolução até seus 50 anos. Mas isso eu vou falar semana que vem. Dados extremamente interessantes e alarmantes.
Mas seria realmente a proposta que vocês que seja colocada para a própria Rosemary, independente de qualquer coisa, eu acho que seria bom para dar mais consistência de participação do ente público na nossa discussão. Com certeza. Então, a gente fez um breve resumo aí do que tem sido essa conversa, esse debate que a gente está promovendo uma vez por semana a respeito da prevenção, e digo bem, prevenção, gente. A única forma de se vencer essa batalha é prevenindo. Então, a prevenção de suicídio de crianças e adolescentes, principalmente que está com uma curva crescente horrorosa, a gente se espanta de ver. Realmente, os dados que o Antônio trouxe para nós são assustadores. Em 10 anos, e fazem 5, Antônio, que não é feita a pesquisa, fazem 5 anos já que foi feito 4. Sim. 4 anos que foi feita a pesquisa. Foi feito num período, numa janela de 10 anos, e já fazem 4 anos. Gente, isso mudou, aumentou ainda mais. É assustador. Vale a pena, com certeza, a gente debater, trazer para a mesa de conversa esse assunto que para mim, na minha opinião, tem que deixar de ser um tabu. A gente tem que falar a respeito disso, tem que prevenir. A gente não vai noticiar, o Jornal Atlântico não noticia, vou repetir, para você que não nos conhece, para você que está nos conhecendo agora, o Jornal Atlântico não noticia suicídio. A notícia do suicídio encoraja outros que já têm uma predisposição a cometer também. O que a gente está fazendo é levantando uma bandeira de prevenção ao suicídio. E para isso o Antônio se aprofundou aí, né, nesse assunto e está trazendo fatos realmente fantásticos para nós, aí, coisas concretas, embasadas, né, realmente coisas aí que dá para se confiar. E agora vamos falar a respeito de sinais. Antônio, eu vi que na sua coluna você pontuou sinais ali, são coisas realmente pontuais. Eu quero te perguntar o seguinte, na tua opinião, são várias, a gente vai falar, é claro, mas na tua opinião, vamos falar do motivo, tu fala do motivo e fala do sinal, pode ser? A gente pode fazer esse? Eu colocaria para você o seguinte, tá? Ricardo, quem está nos ouvindo, eu ainda estou construindo uma opinião. Eu trabalho em cima de dados, em cima de estudo de pessoas especialistas na área e vou contextualizando isso e formando uma opinião. Eu não vou negar que eu já tenho 90% de uma opinião formada com relação a esse tema, a esse assunto. Tá? Eu já consigo fazer um mergulho profundo, viu, Ricardo? Eu já estou conseguindo mergulhar 6 snorkel já com tubo. Tá? Então já é um mergulho profundo. E assim eu faço os meus trabalhos como consultor, como palestrante. Os meus artigos acabam virando palestras, né? Mas para mim chegar a esse ponto eu tenho que fazer um mergulho profundo. Eu diria para você o seguinte: você não pode pensar, olha, eu não estou conseguindo engolir. Ótimo, se não está conseguindo engolir, eu vou te dar um remédio para você não sentir dor e poder engolir. É simples, só anestesiar a região da garganta você vai engolir. Sim, mas em medicina você não pensa assim. Você precisa fazer uma investigação com sinais, com sintomas, até com exames complementares, para você identificar a moléstia que faz com que você não engula. Então, quando a gente fala nos sinais que a criança e o adolescente emite, e os especialistas falam o seguinte, cara, de cada 5 crianças que tentam o suicídio, e muitas delas conseguem, 4 emitem sinais. Isso é estatística. Bom, você não pode pensar nos sinais desconectada da doença. E vou dizer mais, tá? Nem toda tentativa de suicídio, ou muitas vezes se consegue, é por uma patologia psíquica. Mas vou lhe dizer o seguinte, certamente é por uma patologia social. Não no sentido da doença, de uma doença em si, mas no sentido da sociedade que nós vivemos. Ou a pessoa tem um problema psíquico, ou ela está sendo influenciada pela sociedade que nós vivemos, tá? Ou o mundo digital. Isso eu vou abordar um pouquinho mais à frente. Claro que, como também abordaria semana que vem, tá? Mesmo que ela não tenha problema nenhum, viu, Ricardo? Ela não tem doença nenhuma, viu, Eva? Mas ela tem uma predisposição a isso por alguns fatores. Uma estima baixa,
uma pessoa retraída, tá? Isso existe. Mas vamos lá, os sinais. Quais sinais você pode evidenciar numa criança e num adolescente? E são diferentes das crianças e adolescentes. Por quê? Já falei. A formação, seja, lógico, uma criança de 8 anos não tem a mesma capacidade de externar as suas razões que um adolescente de 18 anos. É razoável, né? Mas ela emite sinais, a maior parte das vezes. Uma criança, quais sinais ela vai emitir? Ela altera o seu comportamento, altera a sua dieta alimentar, ela por vezes não quer ir na escola, fica irritadiça, ou fica quieta demais, apática, mostra sinais de desesperança, são sinais típicos. Tá? Um adolescente mostra os mesmos sinais. Uma criança, por vezes, ela começa a sentir doenças, você não sabe de onde vem, dor de barriga, dor de cabeça. Você não pô, dor de barriga por quê? Está com dor de cabeça por quê, cara? O adolescente, ele tem esses sinais, mas por vezes ele verbaliza, fala. Ele se sente mal, ele é um fardo, ele verbaliza. Tá? Nós poderíamos pegar esses sinais e conectar facilmente, não é tão difícil. Uma criança que não quer ir na escola, será que não está sofrendo bullying, não? Seria o motivo ligado ao sinal. É bem provável. Uma criança irritadiça, que altera muito o seu comportamento, uma hora está irritada, uma hora está alegre, talvez seja uma pessoa com bipolaridade, tem algum problema psicossocial, né? A gente fala doença psicossocial, mas seria um problema psíquico. O termo é doença psicossocial. Pode ser? Então você tem como conectar uma criança com desesperança. Ela demonstra apatia, tristeza absoluta, ou ela tem uma depressão patologicamente identificada, ou ela está com algum problema familiar, alguma situação que está gerando desesperança, ou no âmbito escolar, no âmbito familiar. Essas coisas se conectam. Você não tem como pensar nos sinais, que é o que nós estamos abordando hoje, sem pensar nos motivos. Perfeito. Nem falar dos motivos sem perceber que eles vão irradiar sinais. O seu corpo fala quando você está doente, amigo. Fala. Ele demonstra estado febril, a tua temperatura é 36 graus. 36,5, 36 graus Celsius. Você está com 37, alguma infecção, alguma coisa você tem. Não é normal. Daí para cima, cefaleia e tantos outros sinais. Assim como o seu corpo emite sinais, você, numa situação de desconforto, ainda mais numa ideação suicida, e isso é um passo, mesmo com uma criança de 8 anos, muito grande, ele vai emitir sinais. Com certeza, mais conectados com os motivos, né? É um conjunto de coisas. E o que você atribui aí, Antônio, só para a gente tentar dar uma adiantada àquilo que a gente vem por conversar para a nossa mesa de debates aqui na semana que vem, a respeito, com certeza vamos entrar nessa era digital, que é o que na sua grande maioria está movendo, na minha opinião, como comunicador aí, é o que está movendo a essa curva cada vez mais crescente de crianças e adolescentes cometendo suicídio, de repente até da própria família não ter mais aquele contato que tinha há um tempo atrás, onde o pai e a mãe percebiam mais rápido que tinha alguma coisa de errado com aquela criança. Enfim, para a gente só tentar dar uma entrada nesse assunto mais ou menos aos poucos. Você atribui à era digital um percentual até que considerável em relação a esse tipo de fato, de acontecimento? Nós vamos abordar dois motivos. Na próxima coluna minha, eu abordo a era digital, né? Seria a parte 4. Nessa parte 3 eu estou abordando a sociedade em que vivemos.
na nossa próxima live, que está um pouquinho atrasado, tá, com relação às nossas colunas, né? Nós vamos abordar semana que vem a sociedade em que vivemos. Eu diria o seguinte para você, meu amigo: com certeza a curva de crescimento está relacionada ao quê? Está relacionado à sociedade que vivemos, possivelmente com a intensificação do bullying. Lembrando que o bullying não começou hoje. Muita gente fala, no meu tempo não tinha bullying. É porque a criança não é bem criada, por isso aquilo, não ia lá dar um tapa, Tem pesquisa. Vou repetir especificamente isso e eu vou responder o que você me perguntou, mas de uma maneira que todos entendam. Em 1959 se iniciou uma pesquisa no King's College, é uma universidade inglesa muito conceituada que estuda isso há muito tempo. E ela fez de 59 até o início dos anos 2000, acompanhando 7.700 e poucas crianças na faixa de 8 a 10 anos, de 7 até 10 anos, até completarem 50 anos. Durante 40 anos, 28% tinham sofrido bullying leve ou severo. Tá? Não vou falar mais, vou falar sobre isso. Mas, pô, 59 já se falava no bullying, sempre existiu. Só que o perfil de quem sofre o bullying, se ele tiver o perfil para ser afetado, aí é uma discussão. Se ele não tiver o perfil não tiver esse perfil, vai lá dar um bofete na cara do outro e acabou. Se você tem pessoas, e quem lidera grupo sabe disso, que você estimula o Ricardo, tá? Fazendo com que ele se sinta mexendo com o ego dele. Tem pessoas que, se eu for mexer com o ego, eu como gestor, tá? Eu mato a pessoa. Eu tenho que ser carinhoso. Isso é estima. Isso é tipo de pessoa. Tem pessoas suscetíveis ao bullying ou não. Ponto. Voltando ao que você me perguntou, era digital? Eu vejo que a curva de crescimento é responsável, sim, na minha opinião, pela era digital, e a sociedade que vivemos são grandes responsáveis, mas são fatores facilitadores. Tem outros fatores ligados que levam ao... Sim, ou uma doença psicossocial, ou um problema familiar, ou uma fragilidade intrínseca da pessoa, fragilidade emocional, fragilidade de outras ordens. Quer dizer, ela é um perfil de pessoa que, se não for migrar por uma ideação suicida, vai ser uma pessoa que vai ter fragilidade a drogas, vai ter vários tipos de fragilidade pelo perfil dela, o conjunto da pessoa, mas com um viés muito profundo do seu perfil emocional. Então, mas com certeza, e adiantando isso, eu estou consolidando essa opinião, que a curva de crescimento, o grande responsável são até por facilitadores. As redes digitais mostram como você se matava. A semana que vem eu vou abordar isso na minha coluna. É uma coisa horrorosa. É horrível. Agora, uma pessoa com uma estima elevada, vê aquilo, uma pessoa que não tem uma estima, que não tem problema psíquico nenhum, tá? Não tem problema nem familiar, mas não tenha, pela sua forma de ser, uma estima elevada, seja uma pessoa mais introspectiva, pode ver naquilo, tá, uma situação que o agrada. Entendeu? Compreendi, perfeito. Eu acho que por hoje é o que a gente tinha. Eu vou pedir para que a Kathleen faça a gentileza para mim de ler a mensagem que a Rosemary mandou para nós lá. Eu não consigo ver daqui. Mandar um alô para o pessoal aí que estava assistindo, que está assistindo ainda junto com a gente, né? Jaqueline Pacheco, Claudemir Zene, Márcia Gebeluca, o pessoal lá de Ponta Grossa, no Paraná, Vilma Silva, Curitiba, a nossa Rosemary, que a gente já falou, a Silvana Moreira, Netinho, um beijão, Vanessa Marques, Venturini, Maria Tereza Martinez, Marcelo Angelim, fala sério, um abraço para você, está lá em Curitiba também. Qual foi a mensagem que a Rosemary deixou para nós aí? Hein, Kathleen? Fala para mim. Então, a pessoa que pratica o bullying muitas vezes já sofreu bullying e acaba repetindo. Temos que quebrar esse ciclo de violência. Realmente bem aquilo que a gente estava comentando, né? E eu vou falar uma coisa para vocês. Vou confessar que quando eu era, eu acho que estava no 5º ano ali do primário ali, que era, não era um ensino fundamental ainda, enfim,
Eu sofri bullying. E eu curei o meu bullying de uma forma inusitada. Porque foi assim, o pessoal começou, eu era maior do que os outros colegas da sala, eu tenho 1,90 m de altura, quer dizer, eu sempre fui um menino grande. E começaram a fazer bullying comigo falando a respeito da minha altura, que eu era alto, que eu era uma taquara, que eu era uma girafa, enfim, que eu era, né? E você sabe que isso vai diminuindo, eu sofri isso. E eu respondi de uma forma fantástica na época, até hoje, pensando da forma que eu consegui reverter essa situação e dar a volta por cima, foi algo muito legal. Tinha um time de basquete no colégio, eram na sua grande maioria baixinhos, e eu acabei entrando nesse time, e eu fui muito bem, eu arrebentei, eu era o cara sensação do colégio, porque eu enterrava a bola, porque eu fazia jogadas fantásticas, quer dizer, eu dei a volta por cima, mas eu poderia ter feito ao contrário, né? Quer dizer, são essas pequenas coisas que acontecem de repente na escola que influenciam realmente algo lá na frente. Não estamos falando que é o motivo principal, mas isso pode ser, de certa forma, o que dá ignição a uma série de coisas. Ricardo, você falou uma coisa muito importante, e segundo que a Rosimene, obrigado, Melo, pela sua participação, da Jaqueline Pacheco, de todos os outros ali que fazem a memória do ano. Muito obrigado. Isso é importante, a participação de vocês e a contribuição. Quem sofre bullying tem o mesmo perfil de quem pratica o bullying. Interessante isso. Isso aí é estudar, isso eu estou falando, são especialistas que falam. O mesmo perfil de pessoa suscetível ao bullying é do praticante do bullying. Ele é tão vulnerável como quem sofre o bullying. Aquele que pratica o bullying é tão vulnerável como aquele que ele faz o bullying. Tá? Outra coisa interessante, eu vou falar semana que vem dessa pesquisa, e essa pesquisa foi corroborada por várias coisas que estão acontecendo aí, lamentavelmente muito ruins, mas esse homicídio que aconteceu aqui em São Paulo, efetuado por 2 jovens, né? Aqui na Grande São Paulo, lá acho que 60 dias aconteceu isso, que eles entraram na escola. Sim. E eles eram alunos da escola e, segundo consta, relata-se, sofreram bullying na escola. Olha que coisa interessante. E como isso mexe com a cabeça da pessoa. E a semana que vem eu vou falar dessa pesquisa que foi feita durante 40 anos. Com 50 anos de idade, as pessoas ainda estavam sofrendo pelo bullying que receberam com 7, 8 anos. É um negócio impressionante. Eu não tinha noção disso, sinceramente, nunca tinha estudado com tanta profundidade isso daí, e é realmente uma coisa terrível e assustadora. Fala, Kathleen. E só para contribuir aqui, a Mary, a professora Rosemary, né? Mary para nós, né? Ela colocou, existem vários tipos de bullying, físico, psicológico, moral e o cyberbullying. O cyberbullying, Isso aí. eu acho que é algo que Não está no existe. momento, né? Muita gente pensa que o bullying é só físico ou moral. Não, tem vários tipos de bullying, e o que nós estamos falando da era digital não deixa de ser um cyberbullying. Com certeza. Tá? Você sabe que tem uma... Quando eu estou elaborando ainda a coluna sobre a era digital, tem acho que é Cybernet, que ela estuda justamente, que ela controla justamente, juntamente com o Ministério Público Federal, os crimes virtuais, tá? E ela acompanha. E ela tem indicadores, Ricardo, muito interessantes sobre isso e assustadores até, porque ela recebe, ela é receptora de todas essas denúncias e, em parceria com o Ministério Público, analisa indicadores e dados que o próprio Ministério Público Federal tem. Tá? E o cyberbullying cresceu demais, assim como a era digital ajuda muitas pessoas, também tem levado a essas coisas terríveis, aí, a crimes horrendos e ao próprio suicídio. Mas, volto a repetir, tem catalisado, tem viabilizado, tem facilitado, mas sempre tem um outro fundo, tá? Tem uma outra questão mais profunda, que pode ser de várias ordens, são esses motivos que eu já abordei, são os sinais
Tá? Não precisam ser necessariamente psíquicas, eu diria que são doenças sociais também, tá? Ou psíquicas, tá? Doenças entre aspas daí. Tá? Tem muito a ver com o perfil do ser humano. Você, por exemplo, não é um perfil de quem se abala pelo bullying, como demonstrou ser. Se fosse outra pessoa, quem sabe, cara? Perfeito, é isso aí. Vou falar um pouquinho agora a respeito do que a gente acompanhou hoje. Tem a live aí no Facebook. Novo CRAS é inaugurado em Itapema. Itapema agora conta com mais um centro de referência de assistência social. O Novo CRAS está localizado na rua 816A, no bairro Alto São Bento. O atendimento à população será de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13 às 17. Para você que não sabe onde fica 816, é a continuação da 700, que vira 700 e alguma coisa, que passa na frente do CTG, e bem em frente ao CTG está o Novo CRAS ali. A ação do CRAS ela estará voltada nesse início agora para realizar um mapeamento dos bairros Alto São Bento, Casa Branca, Sertãozinho e Várzea. O cadastramento das famílias vai ser, e a partir disso, desse diagnóstico, é onde vão desenvolver atividades como, por exemplo, oficinas para mulheres, crianças e idosos. Isso aí tudo quem explicou foi a nossa querida secretária de Assistência Social e de Lazer, a Marinês Pepper Nunes. Beleza, galera? Eu acho que mais ou menos por aí. Lembrando você que no dia 27, próximo sábado, local Avenida Beira-Mar, no centro de Itapema, a partir das 9 horas e das 9 às 18, tem o 17º Encontro dos Amigos. Você é convidado de todos os itapemenses para participar. Considerações finais, meu amigo Antônio Balesteiro? Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando, que me acompanham na coluna, que nos acompanham no jornal, né, Ricardo? Que nos acompanham aqui na live. Nós estamos discutindo um tema complexo, estamos desvendando juntos esse tema complexo, que é o suicídio em crianças e adolescentes. Como eu sempre digo, vem conosco. Vem conosco, tá? Para você que não sabe, agora todas as regiões do Brasil, né, ela atende, o CVV atende pelo número 188, a ligação é gratuita, você pode fazer ligação do telefone fixo, celular, do orelhão, é 24 horas, todos os dias da semana. CVV, Centro de Valorização da Vida, o número é 188. Se você está precisando de ajuda ou conhece alguém que precisa de ajuda, liga agora, faça a sua ligação, vem conosco. Forte abraço a todos aí, uma ótima noite, um forte abraço, fique com Deus.